Olá. Já parou para pensar assim, na explosão de energia que um velocista precisa para correr 100 metros? Ou sei lá, na resistência incrível de quem completa uma maratona? De onde vem essa força toda? Hoje a gente vai fazer uma exploração bem detalhada da maquinaria energética, né? Dentro dos nossos músculos quando a gente se exercita. A nossa base aqui é um artigo de revisão científica muito bom, da Nature Metabolism, de 2020, dos autores Hargreaves e Spreet. E a nossa missão é, desvendar como o músculo gera energia, o ATP, para cada contração. Desde um esforço super rápido, de segundos, até aquelas provas que duram horas e horas. E olha que interessante para começar. A reserva de ATP que a gente tem ali pronta no músculo é minúscula. Sério. Se a gente dependesse só dela, um exercício máximo mesmo, duraria menos de 2 segundos. Como pode, né? Como o corpo resolve isso? Exatamente. Essa limitação é quase que absurda, né? Ela nos força a olhar para a necessidade de vias metabólicas que sejam, assim, extremamente rápidas e eficientes para produzir mais ATP quase que na hora. É uma dança bioquímica impressionante que sustenta o desempenho físico. Vamos analisar essas fontes e como tudo é regulado. Então, o ponto central é o ATP. A tal moeda energética para tudo o que acontece na contração muscular, né? As bombas de sódio e potássio, a bomba de cálcio que controla tudo, e o próprio movimento lá das pontes cruzadas. Correto. Só que, como você falou, o estoque é mínimo, coisa de 5 milimoles por quilo de músculo. Imagina num sprint máximo. O uso de ATP dispara. A estimativa é de 3,7 milimoles por quilo por segundo. É muita coisa. Nossa! E mesmo no exercício forte, mas submáximo, tipo 75% do VO2 máximo, que já é um ritmo intenso para muita gente, essa reserva direta só aguentaria uns 15 segundos. Então fica muito claro, a gente precisa produzir ATP o tempo todo, sem parar. E como o corpo faz essa mágica? O artigo fala de diferentes motores de energia, né? Sim, é uma boa forma de pensar. São basicamente 3 sistemas principais. E o importante é entender que eles não funcionam tipo liga um, desliga o outro. Não. Eles trabalham juntos ao mesmo tempo, só que a contribuição de cada um varia dependendo do quão intenso e longo é o exercício. Tipo um carro híbrido bem sofisticado. Ótima analogia. Exato. Tem um motor que dá aquele arranque imediato. Qual seria esse? O mais rápido de todos? Esse é o sistema fosfocreatina, ou PCR. É a fonte mais rápida que existe. Uma única reação química. A fosfocreatina, que está lá guardado no músculo, doa um fosfato pro ADP e pronto, ATP na hora. Instantâneo. Em milissegundos. É o turbo do músculo. Perfeito para potência máxima explosiva. Um salto, um arremesso, os primeiros metros de uma corrida muito rápida, mas dura pouco. Em 10, 15 segundos de esforço máximo, já era. Entendi. Potência total, mas curtíssima duração. E aí, acabou o turbo, qual motor entra mais forte? Aí, quem ganha destaque é a glicólise anaeróbica. Essa via quebra o glicogênio, que é o carboidrato guardado no músculo, ou a glicose que vem do sangue, e gera ATP bem rápido, sem precisar de oxigênio naquele momento. Anaeróbica, por isso. Isso. E ela produz lactato como um subproduto importante. É um motor ainda bem potente, fundamental para esforços intensos que duram um pouco mais, até uns 90 segundos. Pensa numa corrida de 400 metros, por exemplo. Faz sentido. Ela gera mais ATP total que a fosfocreatina, mas também tem um limite. E o acúmulo de íons H+, que acontece junto com a produção de lactato em alta intensidade, é um dos fatores que contribui para a fadiga muscular naquela situação. Ok, então temos o arranque explosivo da PCR e a potência de média duração da glicólise. E para aguentar mais tempo, para resistência, qual o motor principal? Bom, aí entra a estrela da longa duração, a fosforilação oxidativa. É o sistema aeróbico. Ele acontece dentro das mitocôndrias, que são as nossas usinas de energia nas células. As famosas mitocôndrias.
Elas mesmas. Esse sistema usa oxigênio para quebrar os combustíveis, principalmente carboidratos e gorduras, de forma completa. E aí a produção de ATP é muito maior. Uma molécula de glicose rende uns 36 ATPs. Uma de gordura, tipo o palmitato, mais de 100. Nossa, a diferença é brutal. É brutal. A capacidade total desse sistema é gigantesca, pode sustentar exercício por horas, só que tem um porém. Ele demora um pouquinho mais para atingir a sua capacidade máxima de produção de ATP, e essa taxa máxima é menor do que a dos sistemas anaeróbicos. Ah, então essa é a hierarquia que o artigo menciona. Potência máxima instantânea com a PCR, potência alta e rápida com a glicólise e uma potência um pouco menor, mas super sustentada com o sistema aeróbico. E tem um ponto muito legal que você mencionou e o artigo reforça. Mesmo no sistema aeróbico, usar carboidrato gera ATP mais rápido do que usar gordura. Isso muda o jogo, né? Totalmente. Muda tudo. E isso nos leva direto para a questão dos combustíveis. Quais são eles? Basicamente, carboidratos e gorduras. De onde eles vêm? Carboidratos, a gente tem o glicogênio guardado no próprio músculo. Essa é a reserva principal ali dentro. Dá para umas 1.000 a 3.000 calorias, dependendo do treino e dieta. E tem a glicose que circula no sangue, vinda do fígado ou da alimentação. Já as gorduras, a gente tem um pouco dentro do músculo também, os triglicerídeos intramusculares, IMTG, umas 2.000 a 3.000 calorias, mas a reserva gigante mesmo está no tecido adiposo, na forma de ácidos graxos livres, FFA. Ali são dezenas de milhares de calorias. Energia para dar e vender, teoricamente. Energia tem de sobra na gordura. Mas e aí, como o músculo escolhe o que usar? Não deve ser na sorte, né? De jeito nenhum. É super regulado. E a chave principal, como o artigo mostra bem, é a intensidade do exercício. Quanto mais intenso o esforço, mais o músculo depende do carboidrato, principalmente do glicogênio que está ali dentro dele. E a gordura? A gordura é mais importante em intensidades mais baixas e moderadas. Existe uma faixa de intensidade ali por volta de 60% a 65% do VO2 máximo, onde a queima de gordura é máxima. Acima disso, o carboidrato começa a dominar cada vez mais. E com o passar do tempo no exercício, mesmo que a intensidade seja moderada, o glicogênio muscular e a gordura intramuscular vão diminuindo e o músculo começa a pegar mais glicose e mais gordura do sangue. Entendi. O corpo vai gerenciando as fontes. Exato. E aqui vale muito a pena voltar no lactato. Aquela ideia antiga de que ele era só um lixo metabólico, causa da fadiga. Sim, a famosa dor muscular tardia que atribuíam a ele. Pois é. Isso já caiu por terra faz tempo. Hoje, a gente sabe que o lactato é super importante. Ele pode ser usado como combustível pelas próprias mitocôndrias do músculo que o produziu, ou por outros músculos, ou pelo coração. O fígado pode usar ele para fazer glicose nova. E mais, ele funciona até como uma molécula sinalizadora, ajudando o corpo a se adaptar ao treinamento. É uma mudança de visão radical. É mesmo. Uma reabilitação do lactato. Mas voltando à produção de ATP, como o músculo consegue ajustar isso tão rápido e tão precisamente? A demanda pode aumentar mais de 100 vezes, do repouso para o máximo esforço. Como ele sabe quanta energia produzir? É impressionante. É a pergunta de $1 milhão. O artigo traz um conceito muito bom, de controle em duplo estágio. Pensa assim, primeiro tem um controle geral, meio que um interruptor principal. Ok. Quando o músculo começa a contrair, o cálcio que é liberado para fazer a contração acontecer, ele também serve de sinal para ligar as principais vias que produzem energia, tanto a de carboidrato quanto a de gordura. A adrenalina, que aumenta com o exercício, também dá uma forcinha nesse liga. É um sinal meio antecipatório, sabe? Opa, vai precisar de energia. Entendi. O cálcio dá o start, liga o motor. E o ajuste fino? Como ele sabe se acelera muito ou pouco? Aí entra o segundo estágio, o ajuste fino. Esse depende diretamente de quanto ATP está sendo usado. Quando o ATP é quebrado para gerar energia, ele libera ADP, AMP e fosfato inorgânico, UPI. Os restos do ATP, digamos assim. Exato. O acúmulo dessas moléculas é um sinal claro para a célula. Olha, a energia está acabando. E essas moléculas funcionam como aceleradores para as enzimas-chave das vias de produção de ATP. Se a intensidade do exercício aumenta, mais ATP é quebrado,
mais ADP, AMP e Pi aparecem, e mais rápido as vias trabalham para repor o ATP. Se a intensidade diminuir, esses sinais diminuem e a produção desacelera. Ah, que elegante. Então o cálcio liga o interruptor geral e os restos do ATP controlam o dimmer, ajustando a intensidade da luz. Faz muito sentido para repor aqueles estoques mínimos que a gente falou no começo. Uma ótima analogia. E, claro, a regulação é ainda mais complexa que isso. Tem outras moléculas sinalizadoras envolvidas, tipo a MPK, que por muito tempo se achou que era o principal ativador da captação de glicose durante o exercício. Mas hoje o papel dela parece mais ligado às adaptações de longo prazo com o treino. Óxido nítrico, espécies reativas de oxigênio, os tais radicais livres, que em níveis controlados são importantes para sinalizar a adaptação. Não são só vilões também. Não mesmo. E hoje, com técnicas como a fosfoproteômica, que olha quais proteínas estão sendo ligadas ou desligadas por fosforilação, a gente vê centenas de proteínas sendo reguladas durante o exercício. É uma rede de controle super intrincada, uma orquestra afinadíssima. E nessa orquestra toda, fica cada vez mais claro porque o carboidrato é o maestro quando a intensidade sobe, né? Sem dúvida alguma. Para exercícios intensos, seja perto do VO2 máximo ou até acima em sprints, o carboidrato é rei absoluto, por vários motivos. Primeiro, é o único combustível que a gente consegue usar para gerar ATP anaerobicamente, pela glicólise, essencial para picos de esforço. Certo. Segundo, as vias que usam carboidratos são ativadas muito mais rapidamente do que as que usam gordura. Terceiro, e isso é crucial, ele é metabolicamente mais eficiente em termos de oxigênio. Para cada litro de oxigênio que o músculo consome, ele consegue gerar uns 7% a mais de ATP usando carboidrato do que usando gordura. Em situações onde o oxigênio é o fator limitante, isso faz uma baita diferença. Ah, então é por isso que o pessoal bate no muro na maratona quando acaba o glicogênio. Mesmo tendo quilos de gordura estocada, o corpo não consegue manter o ritmo forte só com gordura, porque a produção de ATP a partir dela é mais lenta. Exatamente esse ponto. A capacidade de gerar energia, a potência, a partir da gordura, tem um limite. E tem mais. Em intensidades muito altas, a própria capacidade de usar a gordura diminui um pouco. Fica mais difícil tirar a gordura lá do tecido adiposo, transportar ela para dentro da célula e da mitocôndria. A enzima-chave para a entrada na mitocôndria, a CPTAI, pode ser parcialmente inibida. Ou seja, quando o bicho pega e a intensidade é altíssima, o corpo aposta tudo no combustível mais rápido e eficiente por oxigênio, o carboidrato. Entendido. Super claro. Agora, sabendo disso tudo, como a gente pode, na prática, usar intervenções para melhorar o desempenho? O artigo fala bastante sobre estratégias ergogênicas. Qual é a base de tudo? A base, sem sombra de dúvida, é o treinamento. Não tem suplemento que substitua um bom treino. E o treino tem que ser específico para o objetivo. Treinos de alta intensidade, o HIIT, por exemplo, melhoram a capacidade anaeróbica, a capacidade do músculo de lidar com a acidez, o tamponamento, a regulação dos íons. E o treino de endurance? O famoso rodar. O treino de endurance clássico aumenta o VO2 máximo, claro, e aumenta a quantidade de mitocôndrias no músculo. Isso faz com que a pessoa consiga usar mais gordura em intensidades mais baixas e moderadas, poupando glicogênio, e, muito importante, também aumenta a capacidade máxima de usar carboidrato quando a intensidade é alta. E o treino de força, claro, aumenta a massa e a função do músculo. Cada treino uma adaptação. Perfeito. Treino é a base. E em cima disso, o que a ciência mostra que funciona em termos de nutrição e suplementação, segundo o artigo. Vamos começar pelos combustíveis. Certo. Focando nos combustíveis e suplementos relacionados. A creatina é um clássico com muita evidência. A suplementação aumenta a reserva de fosfocreatina no músculo, aquele turbo inicial, em uns 10 a 15%. Isso melhora o desempenho em exercícios repetidos de alta intensidade e curta duração, tipo séries na musculação ou sprints repetidos. Ajuda bastante. Creatina é quase unanimidade, né? Sim, é um dos suplementos mais estudados e eficazes. Depois, temos os carboidratos. Duas estratégias são fundamentais. Primeira, o carb loading, ou supercompensação de glicogênio. Aumentar bastante o consumo de carboidratos nos dias antes de uma prova longa,
tipo mais de 90 minutos, para encher ao máximo os estoques de glicogênio muscular. Isso comprovadamente melhora a resistência e o desempenho. E durante o exercício? Essencial também, principalmente nos exercícios longos. Ingerir carboidratos durante ajuda a manter a glicose no sangue, evita a hipoglicemia, poupa o glicogênio do fígado e permite manter a queima de carboidratos alta por mais tempo, adiando a fadiga. Até mesmo só bochechar uma solução com carboidrato e cuspir, sem engolir, parece ter um efeito positivo, talvez por ativar áreas no cérebro. Que curioso! E a cafeína? Aquele cafezinho antes do treino funciona mesmo? Funciona. A cafeína é outro suplemento com forte evidência. Doses moderadas, algo como 3 mg por quilo de peso corporal ou uns 200 mg no total para a maioria das pessoas, tomadas antes ou durante o exercício, mostram benefícios consistentes em vários tipos de performance. E como ela age? Queima mais gordura? Olha, o efeito na queima de gordura é bem inconsistente ou só acontece com doses altas e antes do exercício. O mecanismo principal parece ser no sistema nervoso central. Ela bloqueia os receptores de adenosina no cérebro e isso diminui a percepção de esforço, a sensação de dor, basicamente faz o exercício parecer um pouco mais fácil. Interessante. E para combater aquela acidose que limita a glicólise intensa, tem algo? Tem sim, são os tamponantes ou alcalinizantes. O bicarbonato de sódio, ingerido antes do exercício, ajuda a neutralizar o ácido que sai da célula muscular para o sangue. Isso pode melhorar o desempenho em eventos que duram de 1 a 10 minutos, onde a glicólise é muito alta. Bicarbonato. Mas tem efeitos colaterais, né? Pode dar desconforto gastrointestinal em algumas pessoas, precisa achar a dose certa. Outra opção é a betalanina. Essa é uma suplementação crônica, toma todo dia por algumas semanas. Ela aumenta a carnosina dentro do músculo e a carnosina é um tampão natural lá dentro. Também ajuda a melhorar o desempenho em exercícios de alta intensidade. E tem o nitrato, geralmente do suco de beterraba. Ele pode tornar o músculo mais eficiente, tipo, precisar de menos oxigênio para fazer o mesmo trabalho. Beterraba, quem diria? E sobre as dietas que estão na moda? Cetogênica, low carb high fat. O que o artigo diz sobre elas para performance? O artigo é bem cético quanto aos benefícios, especialmente para desempenho de alta intensidade. Se adapta a uma dieta muito rica em gordura, sim, aumenta a capacidade do corpo de queimar gordura. Mas, ao mesmo tempo, parece que prejudica a capacidade de usar o glicogênio de forma eficiente. E o desempenho em intensidades mais altas, tipo sprints ou provas de tempo, geralmente piora ou não melhora. A economia de corrida, por exemplo, tende a piorar. Então, não é a solução mágica para endurance. Para alta performance, parece que não. A dieta cetogênica, mesmo suplementando com corpos cetônicos, não mostrou benefício consistente na maioria dos estudos e, em alguns casos, até piorou o desempenho. A taxa com que o corpo consegue usar as cetonas como energia parece não ser suficiente para bancar a demanda de uma intensidade competitiva. O carboidrato continua sendo crucial para isso. Entendi. E outros suplementos que a gente ouve falar, tipo L-carnitina ou antioxidantes? A L-carnitina oral, sozinha, não aumenta muito a quantidade dela no músculo. Precisaria tomar junto com doses altas de carboidrato para estimular a insulina e ajudar a carnitina a entrar na célula, o que não é muito prático. E mesmo assim, a evidência de que isso melhora o desempenho em alta intensidade é fraca. Já os antioxidantes é controverso. Por quê? Não é bom combater os radicais livres? É que estresse oxidativo em excesso pode sim causar fadiga. Mas aquelas espécies reativas de oxigênio, os ROS, em níveis fisiológicos, são sinalizadores importantes. Eles ajudam o corpo a se adaptar ao treino. Tomar doses muito altas de antioxidantes pode, na verdade, atrapalhar essas adaptações benéficas do treinamento. Então, a suplementação indiscriminada não é recomendada. Bom saber. O artigo menciona rapidamente também diferenças entre sexos e o impacto do calor. Sim, menciona e ressalta que ainda precisamos de mais pesquisa, principalmente incluindo mulheres em todas as fases do ciclo menstrual. Mas existem algumas indicações de que as mulheres podem depender um pouco mais da gordura como combustível durante exercícios submáximos, se comparadas aos homens na mesma intensidade relativa.
talvez por causa do estrogênio ou diferenças no tipo de fibra muscular. Isso poderia ser uma vantagem em prosas muito longas. Teoricamente poderia, mas ainda é algo que precisa ser mais estudado, especialmente em altas intensidades. E sobre o calor, a hipertermia, aí não tem dúvida, atrapalha muito o desempenho, afeta o cérebro, o coração e acelera o uso de glicogênio no músculo. Por isso que hidratação e aclimatação ao calor são tão importantes. Uau! Foi realmente um mergulho profundo, hein? Recapitulando um pouco, vimos que temos esses sistemas de energia trabalhando juntos, né? Os anaeróbicos para dar potência e arranque e o aeróbico para sustentar por mais tempo, usando uma mistura de combustíveis, carboidratos e gorduras que varia com a intensidade e duração. E tudo isso controlado por sinais complexos, começando com o cálcio da contração e ajustado pelo próprio gasto de energia. Ficou muito claro que o carboidrato é fundamental para alta intensidade e que algumas estratégias como garantir bons estoques com carboloading e creatina, fornecer energia durante com carboidratos e talvez um empurrãozinho da cafeína são as que têm mais base científica para melhorar a performance. Exatamente. Resumo perfeito. E o que eu acho mais fascinante é que mesmo depois de mais de um século de pesquisa nessa área, desde os primeiros estudos medindo o calor do músculo, passando por biópsias, isótopos, a gente ainda tem muito o que descobrir. Entender de verdade o que acontece lá dentro dos compartimentos da célula muscular, como as mitocôndrias conversam com o resto da célula, como as vias metabólicas se organizam no espaço ali pertinho de onde a energia é usada, como tudo isso interage em tempo real durante o exercício. Ainda é um desafio enorme. É verdade. Diante dessa complexidade toda e do que ainda falta saber, qual seria uma reflexão final para quem nos ouve para levar dessa nossa conversa? Olha, eu diria para a gente pensar no futuro da pesquisa. Hoje, a gente depende muito dessas fotos instantâneas, que são as biópsias ou de medidas mais gerais, como o sangue ou o ar que a gente respira. O grande salto, na minha opinião, vai acontecer quando a gente conseguir desenvolver métodos para filmar o que acontece lá nos microambientes dentro da célula muscular enquanto ela está trabalhando, e de forma não invasiva. Seria incrível ver em tempo real. Imagina poder medir os metabólitos, os sinais, exatamente onde eles estão agindo, na hora que estão agindo, num atleta se movendo, que novas camadas de regulação, que interações entre os combustíveis a gente poderia descobrir. A integração dessas tecnologias ômicas, genômica, proteômica, metabolômica com a fisiologia do exercício, isso sim promete abrir janelas para essa complexidade que hoje a gente só consegue imaginar. A biologia do exercício continua sendo e vai continuar sendo um campo incrivelmente fértil para a descoberta. Uma perspectiva realmente empolgante. Fica então o convite para a gente continuar explorando e se maravilhando com essa máquina incrível que é o corpo humano. Obrigada pela conversa. Até a nossa próxima exploração detalhada